E aí, pessoal, tudo beleza? Bom, aqui quem fala é o Vanderlei e hoje vou estar falando com vocês de cronograma de estudo usando inteligência artificial. Como assim, professor? Você sabe que para estudar para os vestibulares, quanto mais perto eles estão, você tem que ter um cronograma cada vez mais eficiente. E montar esse cronograma é simples, mas pode ser uma tarefa que você nunca esteja acostumado a fazer. E as inteligências artificiais que existem aí, Gemini, Copilot, DeepSeek, ChatGPT, pode te ajudar muito bem nisso. Por quê? É normal quando o aluno começa a se perceber que o vestibular está chegando, ele fala, nossa, eu tenho um monte de assunto, para estudar um monte de conteúdo, e o tempo está muito pequeno, o cara fica perdido. E aí a palavra-chave é organização. A organização é o nosso maior aliado ao estudo que a gente está fazendo. E uma hora que a gente organiza, a gente precisa. Então, antigamente as pessoas pediam para os professores, assim por diante, mas eu tenho um assistente particular, personalizado, ó, gratuito, ao meu acesso, fantástico. E eu fiz alguns testes no Gemini e que me surpreenderam, achei muito bom. Bom, e aí como que eu posso ter um cronograma vencedor, né? Um cronograma que vai funcionar muito bem para mim? Bom, o ideal é ter estudado muito tempo, se preparado com muito tempo, mas às vezes é o que a gente tem o que é. Né? Então, beleza, o vestibular está chegando, falta aqui 4 semanas, 5 semanas para o vestibular, e aí o que, que eu faço? Eu tenho que pensar no cronograma realista. O que, que é um cronograma realista? Ah, eu vou estudar 3 horas por dia, 5 horas por dia, 5 horas por semana, tem que colocar isso num papel, vou estudar tantas horas por dia, eu tenho também que colocar pausas, porque senão eu vou ficar estressado, vou largar tudo e não vou estudar em nada. Então eu tenho que colocar pausa, eu tenho que priorizar essas pausas, e mais importante de tudo, vou ter que escolher os temas que eu vou usar para estudar. Como assim vou ter que estudar os temas, priorizar o tema? Não dá tempo de revisar todo o assunto. Então eu vou escolher alguns temas específicos para fazer o meu estudo. E aí, uma vez isso feito, eu vou então colocar esses dados que eu tenho, qual que é a minha rotina, quantas horas livres que eu tenho, qual vestibular que eu vou prestar, quais são as datas, quais os pontos que eu tenho forte, ou seja, que disciplina que eu sei mais o assunto, que disciplina que eu tenho mais dificuldade, qual vai ser o meu objetivo, o que eu quero focar mais, eu quero focar mais em química, eu quero focar mais em biologia e assim por diante. E aí vem nosso prompt. O que é o prompt? É o código que a gente vai colocar lá para a inteligência artificial para gerar então o nosso cronograma. Eu criei um bem assim, ó. Crie um cronograma de estudo semanal para mim, com foco nos vestibulares, tipo FUVEST, Unicamp, Unesp, FMJ. Você pode colocar um só em específico ou colocar todos. Leve em conta as datas das provas, da Unesp, 2 de novembro, Unicamp, 26 de outubro e assim por diante. Eu tenho 3 horas de estudo disponíveis por dia, segunda a sexta, 5 horas no sábado, dê um foco maior nas matérias de Química, Biologia e Matemática. Eu posso adaptar esse prompt aqui, que eu chamei de básico, e uma vez que você executam, vocês vão encontrar exatamente o que está vendo na tela aí. Ó. Segunda-feira, 1h30 de matemática, 1h30 de química, foco em química orgânica, foco em geometria espacial. Isso é uma ideia que ele está dando. É lógico, ele escreveu muito mais coisas ali por baixo, né? Se eu posso fazer esse cronograma semanal até chegar no dia do vestibular, né? Com datas assim por diante. Mas eu também posso otimizá-lo. Como assim otimizá-lo? Aí seria já um foco mais especialista. Eu falo assim, ó, para aprofundar em química, eu coloco lá, com base no cronograma que você criou, detalhe os tópicos de química que devo estudar em cada dia. Dê prioridade à estequiometria, termoquímica, equilíbrio químico, que são os assuntos mais cobrados nos vestibulares. E inclua também resolução de exercício, revisão semanal dos conteúdos. Então ele vai pegar o cronograma que ele já criou, que eu já já validei, e eu vou pedir para ele dar uma refinada isso aí. Então ele vai ficar mais específico ainda. E aí quando eu fiz isso, ele abre, então ele vai colocar alguns assuntos aí, como que eu devo estudar aquele tema de química, naquele horário de 1h30. Ele fala 1 hora de teoria, 30 de exercícios, ou os exercícios assim, assim, assado. Isso me deixa, então, uma abordagem muito mais esmiuçada, né? Ou seja, mais especificada. E, bom, eu posso ainda otimizar ainda mais o meu cronograma. Eu posso pedir para a IA personalizar. Eu posso falar assim, olha, eu estou com muita dificuldade, por exemplo, em reações inorgânicas. Adicione mais tempo esse tópico no meu cronograma. Ou substitua a biologia lá da terça-feira, 1 hora, para resoluções de química, vestibular da FUVEST. E ele consegue fazer exatamente isso. Ele consegue mudar, então, o meu cronograma e vai fazendo o meu ajuste. Bom, agora, cronograma
é uma das partes que eu tenho que fazer. Por quê? Não adianta eu ter um cronograma excelente se eu não estudo. Então eu tenho que também estudar. Então, para estudar, a melhor coisa que tem é resolver as provas antigas. Então você vai pegar as provas antigas do vestibular que você quer e aí você vai estudar. E aí você vai ver se você está acertando ou não as questões. Começou a errar, anota os erros e vai pedir para a inteligência artificial, fala assim, olha, por que eu estou errando aqui? O que deveria ser o correto? Me explica passo a passo. Ela explica. Ai, professor, mas é muito trabalho. Você pega teu celular, você tira uma foto, você manda lá pro Gemini, pro ChatGPT, de Psique, sei lá o quê. Ele vai ler a sua foto que você colocou ali, da questão que tem um erro, e ele já vai fazer a correção. Então isso ajuda muito. Mas também, para estudar os conteúdos, você pode usar vários canais que tem aqui no YouTube. Tipo o canal aqui tem Química, tem vários conteúdos de Química. Tem outros canais também, e aí você vai assistir nos vídeos para você fazer a revisão dos conceitos. Como se fosse uma aula de cursinho, você estudando esses assuntos. Mas não pode ser um processo só passivo, é importante que você também faça mapas mentais, organize informação. Vou estudar até equilíbrio químico. O que tem de equilíbrio químico? A velocidade do direta é igual à velocidade inversa. A concentração fica constante. Existe uma equaçãozinha aqui, uma equaçãozinha de equilíbrio. Existe o Le Chatelier, deslocamento de equilíbrio. Vai montando esses mapas mentais, fica mais fácil. No dia da prova, nos vestibulares, você vai lembrar desse assunto. E daí fica muito mais fácil. E é lógico, não adianta só ter uma inteligência artificial fantástica, criando cronograma, dando estratégia para você estudar, se vocês não fizerem a parte de vocês. E aí a nossa vitória, né, para estar estudando, é sempre fazendo em pequenos blocos, em pequenas quantidades. Aí, lógico que você vai ser vencedor. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Os prompts que eu usei aqui nesse vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo. Então, daí vocês podem usar lá para fazer ou treinar com o ChatGPT lá, o Gemini, que seja. Espero que você vá bem nos vestibulares. Se você quiser que eu grave algum tema específico, uma resolução de questão, fale sobre algum tema de química, manda nos comentários e não deixe de curtir o vídeo. Obrigado por ter assistido. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.